2025, um ano em que histórias que deveriam jamais existir ganharam espaço no noticiário, não por escolha, mas por urgência. Denúncias que romperam paredes, investigações que reacenderam feridas antigas, instituições questionadas e famílias marcadas. Uma morte brutal que chocou o Brasil acendeu um debate abafado havia anos e revelou o tamanho de um problema que não cabia mais nos cantos escondidos da cidade. Junto disso vieram as transformações, novas gestões, obras históricas, a volta do pedágio, desafios na energia, surtos de doenças e impactos que atravessaram o dia a dia de milhares de pessoas. E quando o ano parecia já ter mostrado tudo, o inesperado voltou a surpreender. Com a coragem que brilhou no alto de um edifício em chamas e a fúria da natureza, que derrubou paredes, rasgou telhados e deixou uma cidade inteira de joelhos. Agora a gente relembra os fatos que definiram esses últimos 12 meses. Bem-vindos à Retrospectiva 2025. Olá, boa tarde. É hora de revisitar os capítulos mais marcantes de um ano que ninguém vai esquecer. Os impactos dolorosos dos crimes sexuais tomaram conta de grande parte do noticiário em 2025, deixando marcas profundas nas vítimas. Passei para a diretora desconversou, né? E ficou por aquilo mesmo, não fez ata, não voltou a conversar comigo. É o Bruno. Foi ele que, na época, mexeu com meu filho. Seu filho tinha quantos anos? 3 anos. Eu cheguei até a escola e eu vi aqueles desenhos e falei: ei, vocês nunca observaram que isso aqui é um órgão genital? Ele fez certinho o órgão genital e do lado ele fez uma caminha. Porque pra gente tá sendo muito difícil. E ainda a gente vê o cara ter feito isso com nossos filhos e ainda tá solto. O que eles me falaram? A gente não pode afastar o servidor porque sua filha não tá mais no CMEI e não corre mais risco. Aí eu perguntei às outras crianças: quantas crianças a mais vão precisar ser abusadas dentro de uma escola para a população entender o que a gente está fazendo não é política, é justiça. Essa história aconteceu em um Centro Municipal de Educação Infantil de Cascavel, em 2019, mas foi neste ano que ganhou repercussão. A criança, que na época tinha 3 anos, foi abusada sexualmente por um agente de apoio. O caso por si só é grave. No entanto, uma sequência de falhas na situação deixaram a história mais complexa. No âmbito municipal, um processo administrativo sobre a situação se arrastou por quase 4 anos. E, enquanto isso, o acusado permaneceu atuando em outro CMEI, em contato com crianças. Primeiro, no procedimento adotado pela primeira comissão, mas devidamente pela presidente, que foi muito negligente, então ela não fez nada no processo, 3 anos e alguns meses totalmente parado. Esse é o primeiro ponto que a gente notou, que realmente houve uma negligência total. O segundo ponto, durante todo o processo, a Secretaria de Educação em nenhum momento pediu afastamento, colocou ele à disposição do RH ou colocou dentro do prédio da CEMED, ou investigou se ele estava ou não em sala de aula, o que ficou comprovado, ele ficou todo o tempo em sala de aula. E o terceiro ponto é que na corregedoria também houveram falhas, não houve o tratamento devido ou a importância devida nesse processo. 3 anos e meio, o cara dentro da sala de aula, isso é inadmissível. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, foi o caminho escolhido pela Câmara de Vereadores para analisar onde os erros aconteceram. Foram meses de investigação.
Dezenas de depoimentos, oitivas acaloradas. O Conselho Tutelar, realmente houve ali uma falha, mas não foi avisado, eu já cobrei isso dos meus servidores, não foi avisado, porque quando veio o boletim de ocorrência, ele já é um fato superior ao aviso ao Conselho Tutelar. Quando questionada do porquê ela teria mantido o agente de apoio trabalhando, mesmo com uma investigação em andamento, ela alega que não sabia da gravidade do caso e que deveria ter sido comunicada. Nós tínhamos uma denúncia, nós não sabíamos que o caso era tão grave assim. Durante o longo período em que o processo administrativo ficou na Controladoria Geral, Márcia afirma que cobrou o responsável pelo setor sobre o andamento do PAD. Cletírio nega, disse que ela nunca pediu informações sobre o andamento desse processo em específico. Nesse momento, a Comissão de Inquérito Parlamentar convocou uma acariação. Os dois gestores ficaram frente a frente para esclarecerem as contradições. Eu cobrei todos os processos que estavam lá. Mas a senhora falou de manhã que foi desse processo. Cobrei desse A senhora pode se retratar, secretária. Foi desse processo ou não? Eu não vou me retratar porque eu cobrei esse processo e os demais. Só que a senhora não tem como comprovar. Eu falei para você que eu não tinha como comprovar, que eu conversei com ele. E ele está dizendo que não. E eu bato a mesma fala que eu falei de manhã. Eu fui umas 3 vezes na sala do senhor Cletírio, liguei por telefone e cobrei os processos. Cobrou ou não cobrou, Cletírio? Na realidade, especificamente, como tu falou desse processo, eu não tenho nada disso. Ela pode ter falado, sim, que tinha processo lá e que tinha que andar. Isso sim, mas não relativo a esse processo. O clima ficou ainda mais tenso. Um dos membros da CPI acusou Márcia de falso testemunho. A senhora se retrata ou não? Não, eu não me retrato porque eu liguei cobrando. Satisfeito, presidente. Vamos avaliar posteriormente o falso testemunho da secretária. Obrigado, presidente. Só que eu gostaria de dizer também, pode ser da mesma forma falso testemunho da parte dele. Por que só eu vou ser julgada? Quem decide falso testemunho aqui é a comissão. Exatamente, só que o que a comissão não decidir... Secretária, respeite essa comissão. Aqui a senhora não está na Secretaria do Município, por favor. E o senhor é um vereador e me respeite aqui também, que eu sou servidora pública. Na saída, a secretária tentou reabrir diálogo. E a conclusão foi de que houve falhas sistêmicas na rede de proteção à criança e ao adolescente em Cascavel, evidenciadas pela ausência de fluxos e protocolos claros para o tratamento de suspeitas de violação de direitos. O relatório final apresentado, com mais de 120 páginas, recomendou à Prefeitura a abertura de 7 processos administrativos disciplinares contra servidores, entre eles o Controlador-Geral do município, Cletírio Festler, e a Secretária Municipal de Educação, Márcia Baldini. O servidor foi demitido em novembro de 2024 e, neste ano, foi condenado a 30 anos de prisão, mas recorre em liberdade. A escola é um espaço de acolhimento, onde não se espera que uma situação como essa aconteça, assim como a igreja. Mas em Cascavel, essa instituição esteve em evidência por conta de um escândalo. O padre Genivaldo Oliveira dos Santos foi alvo da Operação Lobo em Pele de Cordeiro e afastado das atividades religiosas. Em investigação, diversos abusos que teriam sido cometidos pelo sacerdote, situações que teriam começado quando ele ainda era seminarista. Nós estávamos na casa de uma família, né? E onde a família colocou nós para dormirmos no mesmo quarto. Porém, naquela situação à noite, ele por 3 vezes, né, estava por cima de mim. As 3 vezes eu retirei, estava com as mãos sobre as minhas genitais, né? E daí na 4ª vez eu pedi que ele se retirasse, senão a gente iria ter outro tipo de problema. E eu fiquei muito alterado e depois passei durante todo aquele dia, inclusive sem trocar uma palavra com ele. Ele nunca chegou e falou, o que está acontecendo, isso, alguma coisa assim e tal. Daí no momento e aquilo marcou bastante. Esse padre, em uma igreja aqui de Cascavel, tinha uns acólitos lá, que é uma espécie de coroinha, só que um pouquinho mais velho dentro da igreja. E ele oferecia aí, há relatos que havia bebidas alcoólicas disponíveis para esses adolescentes consumirem lá no local, crianças inclusive, porque tinham menores de 14 anos, crianças e adolescentes. Ele dava presentes, ele dava dinheiro, esses jovens, essas crianças e adolescentes inclusive até pernoitavam na casa do padre, e há relatos
de funcionários dessa igreja aí, que essas crianças e adolescentes também dormiam dentro do quarto do padre, inclusive na sua cama. Após, ali pelo ano de 2019, há mais um relato já identificado de outra vítima. Essa vítima, ela teria 19 anos à época dos fatos, 19 ou 20 anos à época dos fatos. Se trata de um ex-usuário de drogas. Esse padre fez o acolhimento desse jovem para auxiliar ele na recuperação das drogas. Porém, quando ele solicita essa ajuda aí para o padre relata que ele teria que pernoitar na casa paroquial aí porque ele daria um remédio que teria que pernoitar na casa. Então, esse jovem ele foi dopado e durante a terceira noite de estadia aí na casa do padre, ele acabou cometendo os atos contra esse indivíduo também. Na esteira das denúncias contra o religioso, surgiu o possível envolvimento de outra figura relevante para a comunidade católica, Dom Mauro Aparecido dos Santos. O arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, que morreu em 2021 vítima de Covid-19, teria acobertado os casos, além de também ter cometido abusos, segundo a investigação da polícia. Esse caso ele foi levado à época, arcebispo da Igreja Católica aqui de Cascavel, porém nada foi feito. Esse arcebispo, na época, ele fez esses 2 seminaristas assinarem um termo de acordo que esse fato não seria levado até as autoridades. Então, não foi levado nem para a autoridade judicial, nem para a autoridade policial na época. O que causa estranheza é que há relatos de abuso por esse arcebispo também. Esse arcebispo ele faleceu no ano de 2021 e ele acabou passando pano aí para esses abusos aí cometidos por esse seminarista. Eles tinham um vínculo bem próximo e o que causa estranheza, né? Porque também veio relatos aí de que esse arcebispo também cometia situação de assédio contra os seminaristas aí. O seminário, inclusive, era dentro da cúria, que era onde o arcebispo permanecia. Esses fatos, eles já tinham sido trazidos, já tinham sido levados também para a Igreja Católica, ali para o arcebispo que assumiu em 2021, após o falecimento do outro arcebispo, porém ele também fez pouco caso aí, não acabou trazendo ao conhecimento das autoridades policial e judiciária. Temos 2 vítimas, uma já confirmada do falecido bispo, e a outra que ainda está para confirmar, que é aquela do estupro de vulnerável do ano de 2008. A outra vítima do falecido bispo se trata de um ex-seminarista e ele também é ex-usuário de drogas. Ele relata, a princípio ele foi ouvido aí como uma possível vítima do padre, mas durante o depoimento dele, ele relata que ele não foi vítima do padre, apenas do Dom Mauro, na época em que ele era seminarista, ali pelo ano de 2012 e 2013. Mas o que ele conta? Ele conta que dentro do seminário aí era comum que o falecido bispo, de certa forma, aliciava os seminaristas e assediava, passando a mão pelo corpo, dentre outros atos. E ele é uma das vítimas? Ele é uma das vítimas. Também no Nucria, a delegacia que atua na proteção de crianças e adolescentes, outra investigação evidenciou crimes sexuais praticados contra vulneráveis. O organizador do maior evento de K-pop e animes da região oeste foi preso, acusado de abuso contra menores de idade. Segundo a polícia, ele se aproveitava da posição para fazer as vítimas. A primeira vítima, ela procurou primeiro o Ministério Público, denunciando esse fato, que ela acabou mantendo relação sexual aí com esse indivíduo. Ele gravou a cena e após essa gravação, após passado um certo período ali, ele começou a ameaçar essa vítima que ele iria divulgar esse material na internet. Dessas vítimas, já são 7 vítimas identificadas aí através desse material. Uma das vítimas, ela tem 13 anos e ela sofreu um estupro virtual, um estupro de vulnerável virtual, porque ele solicitava que essa criança, essa adolescente de 13 anos, enviasse material pornográfico para ele mediante redes sociais. Comportamento predatório, que é onde ele teria acesso mais facilmente a essas adolescentes, inclusive quando ele fazia as divulgações em escolas e faculdades também, ele já aproveitava para captar essas adolescentes.
O caso tramita agora na Justiça. A operação aconteceu dias antes do Jinro, evento que o investigado liderava ser realizado. E os demais membros da comissão organizadora decidiram cancelar a feira e paralisar as atividades por tempo indeterminado. Representa sim o fim de um ciclo. A gente já havia optado pelo encerramento das atividades, por enquanto por período temporário, até resolver algumas pendências, sobretudo as financeiras, em relação aos reembolsos, e depois encerrando as atividades definitivas. O Jinro tomou essa decisão com os participantes restantes, né? Isso foi decidido em grupo e que resolvemos encerrar por conta de que é um nome que agora já não tem mais sentido ser utilizado. A gente lamenta muito por tudo que tem acontecido. E o caso do ônibus virou assunto no Brasil inteiro. 5 adolescentes gravaram relações sexuais com uma menor de idade. O veículo que foi usado pelo grupo estava há 2 anos abandonado no bairro Morumbi. Depois da repercussão, o veículo foi guinchado. O vídeo de sexo explícito viralizou. A Polícia Civil do Paraná passou a investigar tanto a autoria quanto a disseminação do conteúdo, enquadrando o caso como crime grave sob o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um episódio com uma série de reflexões: violência simbólica, consentimento, responsabilidade nas redes, vulnerabilidade de adolescentes e o papel de todos na construção de uma cultura de proteção. Essas situações elas vão trazer marcas que vão se arrastar ao longo dos anos. Então é importante, após isso, que haja um trabalho com essas crianças, com esses adolescentes, porque depois de um tempo isso aparece em outras situações, Então a gente vai ter aí adolescentes, jovens com problemas, dentro de casa, com problemas com relacionamentos, com dificuldade de trabalho, com sentimento de insegurança, com baixa estima. Então é importante que essas crianças, esses adolescentes depois, eles sejam assistidos. Um ano de noticiário muito pesado e boa parte dessas situações ainda vão ter desdobramentos em 2026. Mas a segurança pública ainda teve outros acontecimentos que marcaram o ano. É o que você vai ver no próximo bloco. – 2025 começou como 2024 terminou, com a cidade de Cascavel enfrentando um sério problema em relação ao crescimento da população em situação de rua. Mas neste ano a discussão ganhou mais seriedade, após uma tragédia. As cenas agoniantes que rodaram o Brasil tiveram o pior final possível. Luiz Lourenço começou a ser perseguido dentro do Parque Vitória, em Cascavel, por Ivanildo dos Santos, morador de rua com extensa ficha criminal. A agressividade gratuita seguiu pelas vias próximas, com tentativas de conversa por parte do jovem. Na rua Manaus, de maneira brutal, Ivanildo atingiu Luiz várias vezes com uma barra de concreto arrancada de uma estrutura da calçada. Luiz morreu no local.
o rapaz, ao que estacionei meu veículo, o rapaz subiu correndo. Subiu correndo e outro rapaz com um pedaço de cano de concreto e pedindo socorro, né? Aí pediu socorro, tentou entrar ali no prédio, estava fechado, né? Subiu correndo até na esquina, entrou naquela empresa e de repente ele voltou correndo novamente. Aí veio por aqui, eu corri até aqui na esquina. Como eu sou idoso, o rapaz é bem novo, com um pedaço de cano, não deu para mim nem para fazer nada. Aí o rapaz desceu e golpeou ele umas 3, 4 vezes aqui. Acabou com a vida do rapaz. Então não tem mais segurança, né? Já faz 2 anos que eu venho caminhar aí, mas hoje foi a última vez, porque sempre estão queimando fio ali, estão sentados, então fica difícil, né? Na fuga, Ivanildo atacou a equipe policial e acabou morto. Uma pessoa foi brutalmente agredida por uma barra de ferro, de concreto com PVC e cimento. Uma barra bem pesada, no qual foi apreendido pela perícia. Foi agredida várias vezes no crânio e veio a óbito no local. Imediatamente a Polícia Civil foi acionada e junto com a Polícia Militar realizaram várias diligências na região do Parque Vitória no intuito de localizar esse suspeito. Inclusive foi usado helicóptero na região. E aqui na rua 13 de Maio foi feita diligência, um policial civil junto com a equipe da P2, da Polícia Militar, e localizou um suspeito, no qual foi dado voz de abordagem, e ele não acatou a voz de abordagem e avançou para cima do policial civil, no qual foi ferido na região da barriga. Esse suspeito estava com uma parte de uma tesoura de cortar grama, e para impedir essa injusta agressão, a equipe da P2 teve que efetuar o disparo para poder acessar essa injusta agressão. A equipe do CIAT foi acionada e constatou o óbito desse suspeito. Foi encontrado próximo ao local, num barraco aqui, próximo ao local, as roupas que esse autor do homicídio no Parque Vitória estava usando. Então acreditamos que esse autor ele trocou de roupa e se escondeu na mata. Foi também mostrada a foto desse que foi morto aqui com a moça que estava junto com o autor do homicídio do Parque Vitória, e ela confirmou que seria o mesmo, que seria esse. Luiz Lourenço tinha 35 anos. Descrito como alguém alegre e pacífico, tornou-se um símbolo de um problema que estava latente em Cascavel. Nos últimos anos, a cidade viu o aumento da população em situação de rua, muitos com crimes no histórico, além do tráfico e consumo de drogas às claras. A Paraná ganhou um apelido por parte dos moradores e comerciantes, a Cracolândia de Cascavel. Faz um ano, em março, que puseram revólver na minha cabeça. Eu vivi 40 minutos de terrorismo aqui, bem no centro. Eu estava na Catedral, assisti a missa das 7, e às 8h10, faca na minha esposa, desse tamanho assim, e o revólver na minha cabeça. 40 minutos de terrorismo. É muito morador de ruas diferentes que aparece. A gente trabalha, então a gente precisa de segurança. Perigoso, às vezes a gente está aqui, só mulher sentada à noite, quando vem do trabalho. A gente vai no banco, até é perigoso, né? Tem que ter mais segurança, né? Tem que tirar as pôr da rua. Isso aí é um problema sério, né? É perigoso, né? Às vezes a gente trabalha com a porta fechada porque temos medo, né? Tem mais segurança, mais polícia, mais guarda municipal na rua aí. É muito tráfico, né? Então sempre traz um problema. Você sai aí na rua, eles abordam, pedem dinheiro, às vezes até ameaçam, né? Então acaba ficando uma situação bem insegura para quem está trabalhando aqui, para quem está convivendo, até mesmo para quem mora aqui. A gente tem sentido muita insegurança em todos os momentos. A gente não tem liberdade nem para sentar ali fora, para fazer as coisas, a gente não consegue trabalhar direito, é muito complicado. Morro de medo de passar aqui, não dá para passar, não dá para ir no mercado. Ainda mais eu que saio 11 horas da noite, cheio de usuário ali, né? Uma Cracolândia. Uma Cracolândia. Infelizmente estamos aí com essa situação de uma nova Cracolândia. Cracolândia. A reclamação já existia e foi mostrada diversas vezes pela Tarobá. Mas a morte de Luiz Lourenço motivou uma mobilização do poder público em diferentes frentes. A Operação Resgate, realizada pela Guarda Municipal, focou nas pessoas em situação de rua. Foragidos foram presos, passagens de ônibus foram doadas para quem quisesse retornar à cidade de origem e quem precisava foi encaminhado aos serviços de acolhimento do município. O poder público municipal está preocupado em dar oportunidades, né, logicamente. Então a segurança pública seria a última a entrar, mas nós temos que entrar primeiro
por causa da segurança, né? Agora os índices estão mais alarmantes, né? Subiu para 87% dos abordados estão armados. Então esta é a grande razão da segurança, né? Agora ter que ir para a frente para que as outras secretarias possam desempenhar o seu papel. Entre os serviços do município que atendem pessoas em situação de rua está o Centro Pop, que também foi centro de uma polêmica. A unidade ficava no bairro Santa Felicidade, onde já era alvo de reclamações dos moradores. A pedido do Ministério Público, o endereço precisava mudar para a área central. E aí vieram os protestos. Verdade, é uma situação difícil, né? Porque onde estão instaladas as casas pop, geralmente, né, os relatos não são bons, né? É uma situação que a gente entende que precisa ser resolvida, mas ao mesmo tempo a preocupação de estar justamente entre duas escolas as maiores de Cascavel, né? Uma municipal e outra estadual. Que a gente não tem segurança, né? Já não bastasse os moradores que ficam ali no restaurante central, que já não dá segurança nenhuma. E agora com essa instalação piorou, né? A gente não tem como se defender, né? Principalmente eu que só ando sozinha com ela. Então não tem segurança nenhuma. A gente não vê policiamento. Ali tem a delegacia, só que não fica a polícia ali. Eu passo ali mesmo, eu não vejo um polícia ali fora. Então, assim, se tem um doido ali com faca ou com pedra, ninguém vai te defender. Se for uma coisa que for pro bem, que funcione mesmo, que não só acumule e traga mais pessoas de fora para vir pedir na cidade de Cascavel, é uma coisa que eu apoio. Mas tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, muito bem estudada, por causa do que nossas crianças, nossos filhos. O consumo de drogas é altíssimo, tanto é que tem a região da Avenida Brasil, próximo daquele posto central lá embaixo lá, que à noite é possível passar de bicicleta com a minha família lá, porque os usuários de droga é tanto e fumam um crack na frente das crianças. A primeira opção, na Rua da Bandeira, foi descartada, mas o serviço acabou sendo instalado na Rua Santa Catarina, numa região comercial, e apesar de muitos protestos, continua por lá. É extremamente inviável, né? Não tem lógica alguma estar colocando isso aqui. Primeiro que é uma região comercial, uma região onde tem bastante clínicas, a gente atende bastante pessoas debilitadas, idosos, que vêm daqui da cidade, de outra cidade, então o fluxo é muito grande, sem dizer na rua, sem dizer que tem colégios perto também. É isso que vocês estão preocupados? É isso que nós estamos preocupados. Por quê? Eu acho o seguinte, o prefeito precisa sair do gabinete e vir até aqui, conversar com a gente. Nós queremos diálogo aqui. Todos nós temos coisas aqui, temos comércio. Nós queremos deixar claro que nós não temos nada contra a Casa Pop, nada contra o auxílio que eles merecem, que constitucionalmente é garantido a eles. O que nós estamos pleiteando é que se defina por um local melhor que aquele. Porque o elemento surpresa nos abateu, nós, empresários e moradores do entorno da Santa Catarina. Eu até questionei hoje o pessoal, a secretária de Assistência Social, porque eles falaram que eles têm um mapeamento de movimentação dessas pessoas, moradores em situação de rua. Só que eu falei para ela, eu questionei, antes eu andava por aqui, porque eu faço um trabalho no CEONC também, eu ia na academia, não via essas pessoas na rua, agora a gente vê. Então, essa movimentação do mapa que eles têm não era desse local. Estamos atendendo aqui, já fechamos o outro, e eu aproveito esse momento para falar com a sociedade, que fique tranquilo, que a gente vai cuidar o máximo disso aqui. Não são os moradores de rua que aprontam que vão ficar aqui. Aqui se aprontar vai para a rua, chama a polícia e leva embora. Então, assim, são pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Fique tranquilo, nós temos guarda armada, só que assim, não precisa, eles são revistados, se tem droga, se tem arma, qualquer coisa, tira-se tudo. É polêmico, é chato, eu sei, ninguém quer, mas as desgraças que aconteceram em Cascavel, nenhuma aconteceu perto do Centro Pop, né? Foram em lugares diferentes, então assim, a gente aqui cuida para que coisa não aconteça. Esse foi um dos maiores desafios do primeiro ano de gestão de Renato Silva. Em 2025, os mandatos de prefeitos, vices e também vereadores tiveram início. A partir da posse, em 1º de janeiro, os gestores firmaram o compromisso de cuidar dos municípios pelos próximos 4 anos.
Obras históricas foram inauguradas em Cascavel. A revitalização do complexo da Avenida Carlos Gomes, que trouxe fluidez a uma das principais vias de Cascavel, foi uma delas. Chegou a enfrentar alguns problemas, mas foi aprovada pelos motoristas. A nova ponte do bairro 14 de Novembro também foi um marco inaugurado. O problema aqui era a água que subia sobre a ponte. A água encontrou outros caminhos, trazendo transtornos, mas alguns trabalhos nos arredores prometeram pôr fim ao problema. E quem viu a onça pelas ruas da cidade? Ela fez um breve passeio pela APAI e depois desfilou e foi filmada no bairro Tropical. Uma força-tarefa saiu à procura dela, mas não a encontrou. Foi só uma visitinha rápida. Foi ano de início também para os pedágios na região. No programa de rodovias integradas do Paraná, a cobrança do lote 6, que está cuidando de mais de 660 quilômetros no oeste e sudoeste, começou em junho, pela EPR Iguaçu. Pois é, não estava tanto, né? Ainda mais com o valor que vai vir. Mas nós temos que se adaptar, querendo ou não, né? Uma surpresa para nós isso daí, né? Saudade tão grande. Nós que moramos em Catanduva, estamos a menos de 50 quilômetros de Cascavel. Nós estávamos fazendo a conta agora que o pedágio fica mais caro que a gasolina para nós, que vem a Cascavel. Complicou cada vez mais, tá feio esse negócio, né? Olha, se for para melhorar a estrada é uma boa. A faixa dupla aqui é muito perigoso esse trânsito. Não estou muito contente. Mas fazer o quê? Tem que haver essa mudança, né? Não adianta cobrar e não mudar nada, né? Para o lote 5, o martelo foi batido em outubro. A concessão abrange mais de 400 quilômetros de Maringá a Cascavel e de Cascavel a Guaíra. A cobrança ainda não começou e o Grupo Pátria, vencedor do leilão para um contrato de 30 anos, terá entre as missões a duplicação da BR-369 entre Cascavel e Campo Mourão e da 163 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra. Que roubo! Sinceramente, prometeram que ia ser mais barato, né? Tomara que duplique, tomara que melhore a BR. A gente que anda bastante na BR aí, ultimamente estava bem precária a situação, né? Acredito que com essa nova cobrança aí, vem as melhorias, né? Um serviço essencial esteve na mira das reclamações em 2025, a energia elétrica. O ano marcou a transição da Copel para os chamados medidores inteligentes. A mudança trouxe um susto nas contas de muitos consumidores. O momento da troca do relógio que eles passaram para o outro, de R$ 76,85, passou para 318 no mês de janeiro. Agora que acabou de chegar ontem, passou para 421. Tem uma geladeira, uma TV ligada e um micro-ondas naquele relógio. Resultado, um monte de queixas no Procon. Em Cascavel, a companhia assumiu que houve algumas falhas na instalação, que foram corrigidas. Mas esse não foi o único problema com a companhia de energia neste ano. Muito triste. Foi um ano de trabalho. Então é muito triste. Porque a gente traz tudo a Levinos. E para acontecer isso. E justo agora, né, eles estavam todo programado para ir para o abate. E sem satisfação nenhuma da Copel. Como sempre. Isso não é a primeira vez que acontece. A mortalidade é a primeira vez. Mas eu já fechei o estabelecimento por falta de energia. Eles não dão satisfação. Eles podem entrar aqui dentro, fazer o serviço, mas eles não dão a satisfação de quantas horas vai vir, vai voltar essa energia, nada. Sempre assim. E tá aí o resultado, como vocês estão vendo. Mais de 50 mil peixes perdidos. A imagem triste nesses tanques de uma produtora na área rural de Cascavel se tornou símbolo das dificuldades enfrentadas pelas quedas constantes de energia e pela demora no restabelecimento do serviço. A mesma situação foi relatada em vários municípios, mas uma solução definitiva ainda não veio.
Outra dor de cabeça veio literalmente com a febre chikungunya. Não só dor de cabeça, mas várias dores pelo corpo. Se eu pisar assim direto no chão, ó, não aguento de dor. Daí eu piso assim, ó, aí segura pra não... Eu piso desse jeito, ó. Daí conforme eu piso assim, ó, daí não dói. Mas se eu pisar assim, ó, não aguenta carcar a perna, tá vendo? E a dor se estende pelo tornozelo, pelo joelho. O tornozelo incha, formou a bola, e no joelho e no tornozelo é horrível. A dor é demais da conta. Ó, tá vendo? Até aqui os dedos fecham, ó. Tá vendo? Daqui pra cá, ó, eu forço os dedos pra fechar, mas dói demais a dor. É muito forte, ó. Você não tem mais aquela força que você tem nas mãos quando você chega, pega uma coisa assim, um objeto, e ergue assim com aquela facilidade que você tem agora. Você já não tem mais a facilidade que você tinha. A doença, que até então tinha registros irrisórios em Cascavel, virou um surto, principalmente na região norte. Foram mais de 2.300 casos registrados do problema, causado por um velho conhecido, o Aedes aegypti. Mas não foi essa a causa dos hospitais e UPAs ficarem lotados no primeiro semestre deste ano. As síndromes respiratórias agudas graves deixaram a saúde paranaense em alerta. É a maior frequência de influenza A e vírus sincicial respiratório dos últimos 2 anos. Os vírus estão circulando no Paraná. Eu gravo este vídeo agora para insistir na vacina. A vacina é o salvo-conduto, faz com que nós possamos tirar as crianças da porta da UPA, principalmente por influenza, e assim dar mais tempo, mais tranquilidade de resposta para as equipes médicas de enfermagem que estão nos plantões por todo o estado do Paraná. Da crise dos moradores de rua à crise da saúde. Desafios impostos por 2025. No entanto, este ano ainda aguardava episódios dolorosos, misturados a atos de heroísmo e esperança. É o que você confere na última parte da nossa retrospectiva. Chegamos à última parte da nossa retrospectiva, lembrando de 2 episódios que ainda estão bem frescos na memória do Brasil inteiro e que aconteceram aqui bem perto de nós. O incêndio em um apartamento aqui em Cascavel e o tornado que passou por Rio Bonito do Iguaçu. 2 tragédias, mas que também nos mostraram o poder da coragem e da esperança. No 13º andar do edifício João Batista Cunha, a fúria das chamas logo transformou um lar em uma armadilha de fumaça densa e escura. As imagens que correram o país são um testemunho angustiante do limite humano, mas também da mais pura e visceral coragem. Com a rota de fuga bloqueada, restava a janela e uma estrutura frágil, a caixa do ar-condicionado do andar de baixo. Foi ali que Juliane Silveira se apoiou, não como quem busca refúgio, mas como quem se transforma em ponte. Arriscando a própria vida, ela se equilibrava sobre o precipício para resgatar aqueles que amava, a mãe Sueli e o primo Pietro, de 4 anos. Na janela de baixo, desconhecidos se tornaram anjos, puxando Sueli e Pietro para um lugar seguro. Cheguei ao local, automaticamente a mãe e a filha só abriram a janela, que o resto estava dominado pelo fogo, se penduraram na janela, a filha conseguiu apoiar o pé ainda, a mãe totalmente na força do corpo mesmo, falando que, ó, que não estava mais aguentando a segurar, que ia se jogar, acabou escapando e vindo com tudo. A gente, Deus, segurou, né? Consegui segurar a perna dela e puxar pro apartamento de baixo. E a filha daí tava, como o pé dela tava apoiado, ficamos dando
apoio para ela até o bombeiro chegar e fazer esse resgate por cima. Mas a mãe, ela mesmo fala que não tinha mais força no corpo e acabou escapando. E não sei o que aconteceu, porque Deus colocou a gente lá para conseguir puxar ela. Os bombeiros atravessaram o fogo cumprindo o juramento, mesmo que isso custasse a própria pele. As roupas queimadas do sargento Migliorini foram um reflexo dessa missão. 20% do corpo do militar sofreu queimaduras. Fazendo uma visita aí para o sargento Dema, né, conhecido pelos amigos com esse nome, e parabenizando ele pelo ato heróico que ele teve agora essa semana, no salvamento aí de uma senhora e de uma moça em um incêndio em um edifício. Então, ele representa toda a instituição do Corpo de Bombeiros, né, sofreu algumas queimaduras, mas está sendo atendido. Graças a Deus está vivo e você é orgulho para nós, cara. Orgulho para o Estado, para mim, enquanto oficial da Polícia Militar, tive a honra de trabalhar com o bombeiro e tenho certeza que orgulho para o bombeiro também. Então, parabéns pela sua atitude, você fez muito mais do que a missão determina que você faça. Então, parabéns e conte conosco. Muito obrigado, Branco. Obrigado. Estou sendo bem entendido aí, agradeço todo o pessoal, faz muito pessoal. Muito obrigado. Prazer mandar um áudio pro senhor aí. Tô no hospital por hora, tô desde ontem, né? Machuquei as costas e os braços na saída lá do incêndio. Tinha muita caloria lá no momento da saída, principalmente. Mas graças a Deus conseguimos sair, tirar a menina lá e deu tudo certo aí, graças a Deus. Né? Segundo o laudo da polícia científica, o fogo começou na cozinha, mas ainda não se sabe como teve início. Sueli e o pequeno Pietro receberam alta hospitalar. A heroína Juliane, que só viu a urgência que o momento exigia, teve quase 70% do corpo queimado. Ela segue internada, lutando com a garra que a levou àquela janela. E a torcida continua. Juliane se tornou símbolo de que a força mais poderosa não é a das chamas, mas a da vontade de viver e de amar. Do drama concentrado nas chamas e na fumaça, olhamos para a fúria do vento. No Centro-Sul, o Paraná testemunhou a manifestação mais devastadora da força natural. No fim da tarde de 7 de novembro, Rio Bonito do Iguaçu conheceu a trágica força de ventos que podem ter ultrapassado os 400 km por hora. O Paraná, que carrega o peso geográfico de ser o segundo maior corredor de tornados do planeta, viu os prognósticos se tornarem realidade brutal. Os ventos de um tornado não apenas derrubaram estruturas, eles levaram memórias, despiram lares e reescreveram o cenário urbano em cena de guerra. Quase 1.500 casas foram danificadas, atingindo mais de 11 mil pessoas. Mas os números frios não contam o real peso da tragédia. O que fica na memória é o luto pelas 7 vidas interrompidas. A Júlia, ela irradiava felicidade. Ela falou, pai, eu vou lá no padrinho e na madrinha, vou posar lá porque eu já vou pronto para a missa. E ela estava muito feliz, sabe? Ela estava... A Júlia meiga, carinhosa, uma menina doce, muito simpática,
sabe? Muito querida por todos. Uma menina dedicada, esforçada, sonhadora, sabe? Tinha sonhos para realizar. E amor de mãe sempre é o amor de mãe, e o meu amor pela Júlia é infinito. Foi desesperador, porque já estava desesperado por causa do que aconteceu nas nossas casas, né? Daí mais que a morte dele, daí para nós foi o fim. Ele, na verdade, criou meu neto, cuidava do meu neto. Ele era muito amoroso, com a família, tudo, né? Pessoa trabalhador. Ele tinha cuidado do neto dele, disse que até 20 minutos antes. Daí a filha pegou o neto, foi para casa e ele ficou sentadinho lá, na área. Só vai fazer muita falta para nós, nem imaginem. Trabalhador honesto. Eu não tenho mais casa. Hoje eu estou parando na casa da minha filha, né? Eu trabalhei 30 anos para construir minha casa, para ter o que eu tenho hoje. Tinha, né, na verdade, porque hoje eu já não tenho mais nada, né? Agora, para começar tudo de novo hoje, tá difícil. A gente pensa que tá difícil, mas não sei se Deus vai dar força pra gente, né? A devastação foi imensa. Quase 1/3 das construções foram condenadas à demolição. Comércios levantados na base de muito suor viraram escombros. A dor une. Uma corrente humana se formou, vinda de todos os cantos, com gestos de solidariedade que envergonham o egoísmo. E uma força-tarefa que tinha uma única missão: colocar Rio Bonito do Iguaçu de pé de novo. Parece na minha cabeça que é um filme, né? Eu nunca vi uma coisa dessa, uma cidade totalmente destruída e a gente nem sabe o tamanho do prejuízo. Só que agradeço a Deus porque por meia hora não deixou de atingir uma escola com mais de 800 alunos. A escola não ficou uma telha em cima. Então você veja que Deus é tão bondoso, por mais do que aconteceu, mas ainda evitamos uma tragédia maior, né? A gente atendendo as vítimas primeiro e agora saber o que nós vamos fazer, fazendo reunião com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar, para que dê segurança nos mercados, para não tenha saque, alguma coisa, né? Graças a Deus aí a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, tem nós atendido e então aí todos eles trabalhando incansável. Nós deslocamos ambulâncias, SEATs da região de Cascavel, Guarapuava e também de Curitiba e tropas de Londrina, Maringá, Cascavel, todas para poderem fazer o primeiro atendimento, vamos dizer assim, à nossa população. A minha casa. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Da parte do governo, nós estamos repassando da Secretaria da Fazenda 50 milhões de reais hoje para o FECAP, que é o Fundo de Calamidade Pública, para repassar para os municípios, para óleo diesel, para colocar os maquinários, para fazer toda a limpeza das cidades, reconstrução de estradas rurais. Nós estamos criando uma linha de crédito da Fomento Paraná, de hoje para amanhã, de empréstimo para reconstrução de casa, reforma de casa que foi afetada, isso a um juro zero da Fomento Paraná, e também uma linha de crédito do BRDE, que é o nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Estado, para as empresas afetadas. Então, a gente também vai criar uma linha do BRDE com juros subsidiado, que com um bom prazo de carência, para que essas empresas possam captar esse recurso e reconstruir a sua estrutura para poder voltar à normalidade. Segurança pública. Nós temos hoje aqui em Rio Bonito mais de 50 policiais militares, mais de 50 militares bombeiros, defesa civil, toda uma estrutura importante e vão permanecer aqui até termos restabelecido. Não temos nenhum episódio, né, nos últimos dias grave de segurança pública e as forças policiais vão continuar aqui. Saúde, restabelecido, insumo, os postos de saúde estão abastecidos, isso a gente também tem acompanhado com muita tranquilidade para não faltar nada para a cidade. Animais, pequenos animais, que é um assunto que as pessoas pedem, né? E os animais, onde estão? Estão no abrigo, tem equipes especializadas, veterinários, todo mundo também cuidando da questão dos animais. Enfim, nós temos um mapa de ações que nós estamos executando com a coordenação do prefeito. O Estado aqui está para ajudar a prefeitura, um trabalho integrado dos voluntários. Também nós fazemos um trabalho importante de gestão de voluntários,
que chegam aqui, a gente pede quem quer se voluntariar, chega aqui até o posto de comando, no caminhão do Corpo de Bombeiros, faz o cadastro e depois o governo orienta o que precisa. O momento era choro, né? Muitas lágrimas, já venci essa parte, porque as pessoas que estão nos arredores, você viu o pastor aqui fazendo uma oração que limpa a memória da gente. Então, tinha um momento de muito grande sentimento, mas agora estou sorrindo. Agora eu vejo que as pessoas estão ao nosso lado, o Brasil inteiro está colaborando, o Brasil inteiro está focado em Rio Bonito do Iguaçu com a reconstrução do nosso município. Rio Bonito do Iguaçu agora está em ritmo de reconstrução. O caminho é longo, mas cada tijolo novo é, além de estrutura, um ato de fé. A cidade, 90% destruída, está sendo refeita por 100% de corações unidos. E assim, enquanto a Tarobá se despede desta retrospectiva, o ciclo de Rio Bonito se fecha e se abre. É a metáfora perfeita para o nosso ano. Fomos testados por forças inesperadas, levados ao limite por desafios que pareciam intransponíveis. Mas no fim, o que nos define não é a queda, e sim o ato de se levantar. Que a força e a união de Rio Bonito do Iguaçu nos inspirem a abraçar o novo ano, porque é na certeza da reconstrução e na solidariedade encontrada em meio ao caos que reside a nossa mais bonita e duradoura esperança. Feliz Ano Novo!